Então você chegou no lugar certo para saber que os agregados são areia e pedra, e juntamente com esses outros agregados nós temos os outros materiais que são a água e o cimento. Qual a importância de escolher bem estes 4 materiais? O concreto é formado por esta mistura, e se esta mistura for uma mistura pobre, for uma mistura que não tem a qualidade exigida, você vai ter uma peça fraca. O primeiro componente que eu quero conversar com você, e que muitas pessoas não dão a devida atenção, muitos se preocupam com qual tipo de cimento ele vai utilizar, mas não se preocupa com a qualidade da água a ser utilizada. E sim, é muito importante que você, na hora que for preparar o seu concreto aí na sua obra, que você for fazer aquele concreto, que você vai lá na betoneira ou você vai na enxada e você prepara para fazer uma laje, para fazer uma coluna, que também algumas pessoas chamam de coluna, mas é pilar se tiver função estrutural, para encher uma viga, você faz aí na sua obra, olha, e não dá atenção à água. A água deve ser utilizada, geralmente a água que está aí na sua torneira, a água da concessionária já tem os padrões exigidos na ABNT-NBR 15900. Esta ABNT fala das condições da água para amassamento do concreto. Sim, existe norma para isso também. Vou me aprofundar na norma? Não. Vem com o ED. O ED é simples. Eu vou pegar aquilo que é importante para você, que está lá na norma, aquilo que é importante para você no dia a dia da engenharia, no dia a dia da arquitetura, eu vou falar aqui para você de forma que você aplica aí na sua obra sem preocupação, sem dificuldade. Então a água que está na torneira, sim, ela é uma água boa, ela é uma água preparada para que você já possa fazer o seu concreto. Ou seja, de forma simples, se você tem uma água potável, já é uma água adequada para você utilizar aí na concretagem, na hora de preparar o seu concreto para a concretagem das suas peças. Porém, se você está fazendo a sua obra aí num sítio, você comprou aquele terreno mais distanciado e não tem a pura água tratada, o que você deve estar pensando: e aí, o que eu faço? É importante você observar o seguinte: esta água ela não pode estar suja. Quando ela está suja, está vermelha, ela está misturada com terra, é uma água que vai trazer muita argila para o seu concreto. E o seu concreto não vai ficar bom, principalmente se for para aquelas peças de pilar, a peça de fundação, a peça de viga, as peças de lajes, não vai ficar bom. Se for um reboco ainda vai, não vai ter tanto problema. Se for apenas argila, não vai trazer um problema para a sua argamassa, mas para o concreto sim. É importante então que esta água ela não tenha materiais orgânicos, que ela não tenha restos de folhas, restos de madeira, sabe aquela serragem de madeira. É importante que ela não tenha açúcar, que ela não tenha sulfatos, porque o enxofre ele é muito ruim para as peças concretadas, vai trazer algo que vai trazer fraqueza, vai trazer manchas para o seu concreto. Então é importante que, se você não tem aquela água tratada pela concessionária, que você verifique os aspectos de limpeza e de pureza desta água para você utilizar aí na sua concretagem. Depois da importância de escolher a qualidade da água para a sua concretagem, é importante também você pensar no tipo de areia que você vai utilizar para a concretagem das suas peças, para fazer o seu concreto aí na sua obra. O aspecto de limpeza desta areia, de pureza desta areia também é importante. Uma areia que tenha uma grande quantidade de argila não vai ser interessante, não vai trazer aquela qualidade para o seu concreto, que é qual qualidade? Que os grãos de areia unidos com o cimento e com a água se juntem ali na brita, no outro agregado maior. Se ela tem uma argila, a mistura da argila em relação ao cimento vai ser mais lento, vai ser mais difícil. Então você vai ter muitos grãos, muitos locais que vai ter aquela bolota, aquela pedrinha formada de argila, e não vai ter cimento nessa mistura. Por isso que é importante você olhar se a sua areia é uma areia limpa. Qual que é a areia mais ideal para a gente utilizar? Eu digo para você, areia média. Utilize areia média na hora de for preparar o seu concreto. Outro aspecto muito importante, que parece bobagem a gente falar, mas é importante: não pode ter sal. Então aquela areia que está lá na praia, toma cuidado, não pode. O sal ele vai atacar o concreto, ele vai atacar a ferragem, a armadura da sua peça, e o seu concreto vai ficar com problemas. Com certeza vai trazer uma peça que corre o risco de romper, de rompimento desta viga, desta laje, deste pilar,
desta fundação. Então é importante você olhar esta qualidade da sua areia, a importância da qualidade dos materiais que você vai utilizar. Não pode ter folhas nesta areia, não pode ser aquela areia que você armazena, não cobre, e cai galho, cai folha, cai resto de madeira. Na hora da concretagem você mistura tudo aquilo e joga na sua peça, vai trazer uma peça fraca, não é o ideal. Agora nós vamos conversar um pouco, nós vamos falar sobre os agregados maiores, que não é a areia, que é a pedra ou brita, tratada lá na ABNT/NBR 7211, que fala desses agregados, que fala desta brita, desta pedra, classificando em 5 classificações, desde a brita 0 até a brita 4, sendo utilizado aí na sua concretagem, geralmente a brita 1 e a brita 2. Por quê? Nós vamos entender agora. A medida desta brita, ela é medida de qual maneira? De certa forma, por exemplo, a brita 1. A brita 1, ela tem uma dimensão de 9,5 mm até 19 mm, ou seja, se você pegar aí na sua régua e olhar, mais ou menos 1 centímetro, entre 1 centímetro e 2 centímetros, esse tamanho é a medida de uma brita 1, já é uma brita um pouco maiorzinha. E nós temos o pedrisco. O pedrisco qual que é? Aquele que tem de 4,8 milímetros até 9,5 milímetros, ou seja, um pedrisco ele vai ter aí um pouco menos que meio centímetro, olha na sua régua, pega uma régua de exemplo, um pouco menos de meio centímetro e no máximo 1 centímetro de diâmetro, de tamanho, de medida. Esta é a brita 0, pode ser utilizada, também é muito utilizado no concreto bombeado, porque vai facilitar o bombeamento desse concreto, a locomoção desta pedra, desta mistura até a sua peça que está sendo concretada. Mas no concreto feito à mão, geralmente você utiliza em maior quantidade a brita 1 ou a brita 2. Eu falei que a brita 1 ela tem de 9,5 mm a 19 mm, e nós temos a brita 2, que ela é um pouco maior. Ela tem de 19 mm a 25 mm, ou seja, terá entre 2 centímetros e 2,5 cm se você olhar aí na sua régua. Não vai ser essa medida, vai ser um pouco menor, 19 mm até 25 mm. Quando você olha esses dois tipos de pedra, você consegue começar a entender qual o tamanho máximo desta pedra para você utilizar aí no seu concreto. E a pedra 3 e a 4, né, a brita 3 e a brita 4, a 3 são de 25 mm a 50 mm, você já começa a ver que são 5 centímetros de brita, já é um pouco grande, é uma pedra mesmo. E a brita 4, que tem de 50 mm a 76 mm, você já começa a ver que são pedras. Estas pedras não são utilizadas no concreto, nem a 3 nem a 4, ela é utilizada em aterros, é utilizada para fazer outras peças na construção civil, outras peças estruturais, sendo que no concreto você vai utilizar aí a brita 1, 2 ou a brita 0 em casos especiais. Entretanto, quando nós estamos falando a respeito de britas destes agregados, a qualidade deles também é importante. Não pode estar sujos, com mistura de terra, com quantidade de areia ali misturado nesta pedra, porque você precisa medir a quantidade de areia que você vai utilizar e a quantidade de pedra. A mesma coisa para restos de madeira, pedaços de folhas, tudo isso tem que estar limpo, tem que ser apenas brita, apenas pedra aí para o seu concreto. E por fim, nós vamos falar sobre o agregado mais importante. Já deixou o like neste vídeo? Ainda não? Deixa o like aí rapidinho, faz assim, clica, deixa o seu joinha e vem com o Ed. Continuamos o vídeo de hoje. Cimento. Há 8 tipos de cimento que você pode utilizar aí para concretagem, mas eu vou falar agora apenas de 2. Vou deixar aqui também na descrição deste vídeo um outro vídeo que eu falo especificamente sobre cimentos, e eu vou falar sobre o cimento CP2 e CP3 agora, qual que é a diferença básica deles. Geralmente o cimento CP2 é um muito utilizado na construção, sendo o CP3 o mais utilizado. Quando você for aí comprar o seu cimento, provavelmente você vai comprar ou o CP2 ou o CP3, o CP2E ou o CP3, e nós vamos falar um pouquinho deles agora. A diferença mais básica aí é o seguinte: o
cimento CP3, aqui para você entender de forma simples, de forma descomplicada, ele é um cimento usado para grandes obras, obras de grande porte, para obras de grande agressividade. Se utiliza o cimento CP3 até porque ele tem um maior tempo de pega, ele tem uma pega mais lenta do que o cimento CP2. O cimento CP2 também pode ser utilizado em meios agressivos, por exemplo, em locais que tem muita maresia, pode ser utilizado o cimento CP2. O CP2E também é muito utilizado para a construção de lajes, de pisos, de vigas, de pilares. Este cimento ele é especial, ele é utilizado porque ele é o mais comum que se tem. Nós temos outros cimentos mais resistentes e o processo de cura é mais rápido, de endurecimento é mais rápido do que esses dois cimentos, mas o mais utilizado e o mais recomendado são estes dois, sendo que o CP3 tem um baixo calor de hidratação e é o mais indicado para obras de grande porte, para obras de pequeno porte, para obras de médio porte. Este cimento vai ser muito adequado aí para você utilizar, mas se você quer mais detalhes, link aqui na descrição que eu vou falar um pouco mais sobre a importância destes materiais, a importância do cimento e as diferenças exatas do CP2 e do CP3.